A paz a todos. Estamos direto dos estúdios da FAB e nós vamos estudar sobre a matéria de angelologia. Essa matéria que faz parte do nosso curso de bacharel em teologia. E para falar sobre essa matéria, eu trouxe aqui um dos especialistas na área, que é o nosso querido Sérgio Leite. Ele que é professor, teólogo, historiador, pedagogo. Ele também é formado e pós-graduado em patrimônio cultural, museografia, gestor educacional e é diretor da FAB já desde o início da sua fundação. Meu amigo professor Sérgio Leite, seja bem-vindo aos estúdios da FAB e hoje nós vamos trabalhar aqui e começar uma série de estudos nos 9 capítulos do nosso livro falando sobre esta matéria de anjos. Uma matéria que muitas vezes é mal compreendida, mal entendida, até pela mitologia que existe sobre esse assunto. Seja bem-vindo, querido pastor. Pastor Silas, graça e paz a todos nossos alunos, aqueles que estão nos ouvindo em todo o território nacional. É uma grande alegria poder estar partilhando nesse momento em que a FAB está lançando também esses setores de vídeos, né? Essa sessão de vídeos voltado a essa matéria. Matéria de angelologia, que realmente é uma matéria muito discutida e existem muitos enigmas mesmo. E tenho certeza que nós estaremos trabalhando ao longo dos dias aí, que nós estaremos juntos, assuntos que podem esclarecer bem as dúvidas dos alunos, pastor. Primeira pergunta, pastor Sérgio, que é geralmente feita quando começa a se trabalhar a angelologia. Quem são os anjos? Os anjos, precisamos entender no primeiro momento que eles não são seres humanos. Os anjos também não são, pastores, espíritos aperfeiçoados, de maneira alguma. Os anjos são criados por Deus, são seres incorpóreos, eles automaticamente não têm um corpo físico materializado, como eu queira falar nesse momento, embora às vezes eles apareçam de forma visível como seres humanos. E quando isso acontece, naturalmente, é por um plano de Deus que esses anjos se manifestam. Isso é baseado em uma visão que Deus dá ao seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aparece anjo, mas por ser seres incorpóreos, nós entendemos que são seres que não têm corpo, mas são visíveis quando assim Deus quer. É isso, pastor? Exatamente, pastor Silas. É nesse momento que nós analisamos que esse ser anjo, ele é enigmático a partir desse princípio. Porque quando Deus tem um propósito específico, eles aparecem no contexto bíblico. Quando não, nós só ouvimos falar das nomenclaturas que são atribuídas a ele. Ok, pastor. Uma segunda pergunta que nós temos nesse primeiro capítulo, inclusive eu coloquei aqui na capa do nosso livro, sim, um anjo com asas. Mas aí vem a pergunta, isso eu naturalmente respeitei a mitologia e o conceito popular, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse mais sobre essa questão. No senso comum, todos entendem e observam e absorvem anjos com asas, mas qual a sua posição sobre isso? Qual a posição da Bíblia? Anjos têm asas, pastor? Realmente, dentro de uma postura, de uma visão cultural, principalmente numa visão cristã católica, os anjos têm asa. Essa questão de asa, ela vem da Idade Média para cá, uma construção ideológica, principalmente na questão pictográfica. Isso tem a ver com a hermenêutica? Tem a ver com a hermenêutica, porque ela se aprofunda no aspecto de investigar, né, procurar interpretar quando surgiram então, ou a partir de quando surgiu essa proposta de anjo ter asa. Mas nós sabemos que para isso, dentro da hermenêutica, temos as chamadas figuras de linguagem. Na figura de linguagem nós temos o antropomorfismo, uma palavra até assim meio assustadora, que quer dizer exatamente que quando são atribuídas formas humanas a Deus. Então, quando se vê um anjo com a forma de homem, seria antropomorfismo. Quando nós falamos que os anjos têm asa, ou no senso comum se diz que tem asa, seria uma outra expressão da hermenêutica, que é o zoomorfismo, que seria atribuir qualidades ou semelhanças de animais a Deus. Então, necessariamente, eu quero dizer que figura de linguagem apenas. Figura de linguagem. Em hipótese alguma, anjos não têm asas.
Com certeza não tem anjo. Até porque anjos, eles não dependem das leis físicas. E nós sabemos, claro, que qualquer pássaro, quando voa, ele voa e se esforça por conta da gravidade que pressiona ele ao núcleo terra. Imaginando isso que o senhor está falando, me vem à tona aqui justamente ele não respeitar o espaço físico, temporal, que a gente sabe que o reino espiritual não está dentro desse parâmetro. Como poderia, por exemplo, uma vez que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele fala do terceiro céu, que ele foi arrebatado no terceiro céu. Entendemos pelas Escrituras que o primeiro céu é o céu visível, o céu que envolve a terra. O segundo céu, observando Daniel 9, 10 e Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, nós entendemos como o cosmos, é o segundo céu, o céu das estrelas do universo. E se Paulo fala do terceiro céu, aí você vê e fica evidente que eles não respeitam essa questão física de tempo e espaço, porque se eles tivessem de sair do terceiro céu para entrar na nossa dimensão, mesmo viajando na velocidade da luz, isso não seria possível. Então fica evidente, e agora eu compreendo mais, esse espaço, tempo e espaço não cabe aos anjos, uma vez que é muito rápido todo esse processo. Fica mais claro assim? O senhor concorda com isso? Sim, as falas do Senhor são as expressões gregas que nós temos para Ouranos, Mesouranos e Epuranos. Ouranos seria exatamente esse primeiro céu contemplado na imensidão. O Mesouranos, a ideia de meso, meio, intermediário, seria a questão do cosmo. E teríamos o Epuranos, que biblicamente seria a questão do habitat de Deus. Agora, esse habitat de Deus, ele foge das leis físicas e ele está totalmente desalienado a uma questão que o anjo pudesse ter asas ou necessitasse de asas. A gente tem aquela concepção que o anjo precisa de asas porque quem voa tem que ter asa. No plano material físico. Mas isso isso não classifica-se, não se justifica dentro do texto bíblico. Em resumo, anjo não tem asa, pastor. Muito bem, pastor. Vamos para uma terceira pergunta desse primeiro capítulo, antes de fechar o nosso bloco aqui. Sabemos que os anjos não sofrem ação temporal, cronológica, nem biológica. Sendo assim, não morrem. Podemos dizer que os anjos são oniscientes, onipotente e onipresente? Pastor Silas, os anjos têm autoridade divina. Deus os capacitou com autoridade divina para executar as tarefas. Tarefas que Deus dá para que sejam feitas segundo a sua plena vontade. Porém, em nenhum momento os anjos são onipotentes, nem onipresentes, nem oniscientes. Esse é um atributo específico do Deus Altíssimo. Só o Deus, o Todo-Poderoso, que ele tem esse atributo de ser onipresente, onisciente e onipotente. Os anjos não têm isso porque é exclusivamente do Criador e não da criatura. São atributos incomunicáveis de Deus. Exatamente. Eu até dei um seminário esses dias, um discipulado na igreja, onde trabalhamos ali a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algumas seitas, é uma problemática nessa questão, algumas seitas até querem colocar Jesus como o arcanjo Miguel por conta da interpretação de 1 Tessalonicenses 4 a partir do 16. Mas fica claro, porque atributo divino, atributo de onisciência, onipotência, Sim. onipresença, imutabilidade, eternidade só pode ser aferido a Deus. Nesse contexto fica claro que Jesus não pode ser um anjo, porque anjo é um ser criado em algum momento, Sim. mas ele não tem atributo de Deus, que são esses três primeiros que nós falamos aqui. O senhor concorda com isso? Plenamente. Os anjos não têm essa onisciência, ou seja, eles não têm um conhecimento pleno de tudo, e onde eles estiverem não são onipresentes, não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você pode ter anjos em vários lugares, mas não um anjo estando em todos os lugares de uma vez. Então, não tem como ser onipresente. E também ele não é onipotente, ele depende e está debaixo da ação divina, da autoridade divina. Ok, pastor. Muito boa a sua resposta. Depois nós vamos nos aprofundar sobre essa questão de anjos caídos também. Isso fica para os capítulos depois. E onde, se esse princípio tem a ver com os anjos de Deus, também
esse princípio tem a ver com demônios, que são anjos caídos, que eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí vamos debater mais sobre essa questão. Uma quarta pergunta aqui para fechar esse bloco, pastor. Você poderia falar a respeito da quantidade dos anjos? Há alguma possibilidade de saber quantos anjos existem? Muito bem, pastor Silas, não temos nas Escrituras em nenhum lugar um número exato dos anjos. Algumas referências falam sobre miríades e miríades de anjos, que são formas incontáveis, né? São incontáveis de anjos. A Bíblia se refere a exércitos do Senhor, exércitos criados pelo Senhor, exércitos que estão para fazer a vontade do Senhor, e é classificado como areias do mar. Então, é uma infinidade de anjos, de forma que nós não conseguimos contabilizar, que estão a serviço de Deus. Alguns textos, como o senhor usou a expressão de miríades, é usado por Daniel, essa questão. E também, no livro do Apocalipse, nós usamos a expressão, e lemos lá a expressão milhões, de milhares de milhares. Quer dizer, é um número incalculável de anjos. Incontável. Mas anjos se reproduzem, pastor? É possível isso? Biblicamente, os anjos são assexuados, ou seja, todas as palavras originárias do grego que tem o a, elas negam o que vem no sufixo. Então, automaticamente, podemos entender que os anjos não têm sexo. Eles foram criados unicamente para atender a Deus na quantidade que Deus os criou, que nós não temos como mensurá-las. Existe uma problemática nesse capítulo, para a gente fechar esse bloco. Pois não. E eu queria que o senhor, pelo menos, desse uma pincelada, uma visão rápida sobre essa questão. Se anjos não podem se reproduzir, se são seres assexuados, por que existe aquela tese que muitos interpretam, Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, tiveram descer até elas e conceberam com elas ali relações. E alguns atribuem esses filhos de Deus a anjos. É possível isso biblicamente? Biblicamente não. Existe essa teoria, como existe uma outra teoria também, que é a teoria que os filhos de Deus sejam os descendentes de Sete e os filhos dos homens sejam os descendentes de Caim. Então essa tem sido, inclusive, pastor Silas, a proposta que a igreja tem aceitado ao longo do tempo. Dentro dos anais sagrados, das pesquisas, dos grandes eruditos que passaram pela história, sempre ovacionaram, sempre conclamaram essa proposta, que os anjos descendentes de Deus são os descendentes de Sete, ou seja, os filhos de Deus. Não consegue se contemplar algo sendo uma mistura de anjos com seres humanos. Isso seria um conceito da mitologia grega, quando você tem os semideuses, né? Dentro desse princípio bíblico, a Escritura não nos dá margem para isso. E como falado, é uma teoria, essa teoria ela não é uma prática real bíblica. Muito bem, pastor. Ficou muito claro esse primeiro capítulo. E com isso nós fechamos esse primeiro bloco, que corresponde ao capítulo 1 da matéria de angelologia do nosso curso de bacharel em teologia. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco voltaremos falando mais sobre esse assunto.